você que tem animais de estimação, fique atento à melhor forma de cuidar do seu bichinho dentro do apartamento. Quem dá as dicas é a Sociedade Protetora dos Animais, a Proânima. Dizem que eles são os melhores amigos do homem. Para muitas pessoas são como filhos. Eles alegram a casa e fazem companhia para o seu dono. Mas quem escolhe ter um animal tem que ficar atento aos cuidados com os bichinhos. Bom, primeiro de tudo, gatos, vamos por espécie. Gatos em apartamento é fundamental rede de proteção nas janelas e nas sacadas. Mesmo que seja no primeiro andar, mesmo que seja no térreo. Porque o animal, se ele cai da janela, se o andar mais alto, pode ter rompimento de órgãos internos, fraturas. Ele caiu, se assusta, se não sofreu nada. Se assusta, sai correndo, se perde. O gato não vai fazer a volta lá, apertar na campainha, não é verdade? Então, ele acaba se perdendo, ou acaba se ferindo numa queda, ou acaba sendo atacado por outros bichos, sendo atropelado. Então, fundamental gatos em apartamento, que o apartamento seja telado. Cachorros em apartamento, olha, pode ter qualquer tamanho. O que é necessário? É dar ao cãozinho o nível de atividade que o cão precisa. Se é um cão mais agitado, passeios mais longos, de repente fazer se a pessoa tem condições, uma corridinha com ele, né? Leve para não forçar demais o animal no horário adequado, evitar o sol muito forte. Não esquecer que o cãozinho precisa fazer suas necessidades. Ao descer, se no caso de apartamento, ao descer, levar sempre o saquinho plástico para recolher as fezes. Afinal de contas, não é legal que as pessoas fiquem pisando na caca dos animaizinhos. É uma questão de limpeza do ambiente, vamos colaborar com os demais condôminos, né? Então é fundamental recolher as fezes dos animais, dar o nível de atividade que o animal precisa. O que pode acontecer com um cachorrinho que fica muito preso dentro do apartamento? Olha, ele fica neurótico, pode ficar agitado, neurótico, pode adoecer, ele pode ter depressão. O cachorro tem depressão, sim, né? Ele pode ter uma depressão, adoecer em função disso. Então, evitar, procurar, olha, há passeios maravilhosos que podem ser feitos com o cãozinho. É bom para a pessoa se exercitar, dar uma caminhada também, é bom para a saúde da pessoa. A Tita, por exemplo, ela tem uma plaquinha com o nome e o telefone do dono, né? Qual que é a importância dessa identificação? A gente vê aí que as pessoas perdem, que os cachorrinhos fogem, né? E aí causa aí um sofrimento para a família inteira, né? Então isso aqui evita que, aliás, até ajuda que ele seja encontrado, né? Certamente, isso é muito importante, todos os animais deveriam ter isso. Tanto gato também, tá? Coleira especial para gato, porque se o animal escapar, é importante que todos os animais passeiem a coleira e guia, né? Mas às vezes o animal escapa, se assusta alguma coisa, e que ele possa ser retornado ao seu dono, coisa fundamental isso. Não só animais em condomínio, mas também que não sejam de condomínio, também é importante ter uma plaqueta de identificação. Ou se a pessoa não tem condições de ter uma plaqueta de identificação, pelo menos na parte interna da coleira, coloque lá o número do telefone de contato, ou coloque no esparadrapo, escrevam lá o número. Não se esqueçam de verificar de vez em quando se ainda está legível, né? Mas é fundamental isso. Tá? A família sofre, né? Os donos ficam tristes quando o cachorrinho foge, mas ele também sente, né? Ou quando está distante de casa. Sente muito, e além de tudo fica exposto a muitos perigos, fica exposto a ser atropelado, por exemplo, né? E com o passar do tempo, se ele não é resgatado, se ele não é encontrado pelos seus donos, com o passar do tempo ele vai pegando pulgas, carrapatos, começa a passar fome, sede. Na época de seca é uma coisa terrível isso, né? As pessoas se lembram de dar um alimento para um animal de rua, não se esquece da água, que é fundamental também, né? Então, o animal sofre muito e o risco de ele ser atropelado ou morrer é muito grande. Então é fundamental as pessoas protegerem o seu animal, colocando também uma plaqueta de identificação com o número de telefone. A atenção e os cuidados devem ser redobrados quando eles vivem em condomínios. Esta moradora da Asa Norte cria 2 cachorros dentro do apartamento e não vê problema nenhum nisso.
Evane, essa é a hora preferida do Ryan, né? Que desce, faz amizade, dá um passeio. Isso, esse é o horário que ele gosta, depois no final da tarde também, né? Então tem o horário dele que a gente se dispõe. Você vê algum problema em criar cachorro em apartamento? Não, em absoluto. Ele já está com 10 anos, não tem problema nenhum. Eu tenho uma maltese com 10 também. E não tem problema nenhum, a vizinhança gosta, sabe? Nunca tive problema. Tem 2 cachorros em casa. 2. 2. E são 2 amigões, né, que a senhora tem. Sim, com certeza. Um faz companhia para o outro. Algumas pessoas têm sorte, moram em lugares onde os animais e os donos são respeitados. E claro, o que é muito importante, respeitar também quem não gosta de animais. Se isso não acontece, aí é problema na certa. Os direitos são os mesmos de um condômino normal, ou seja, usufruir da sua propriedade e da área comum, assim como os outros. As obrigações dele, principalmente, se referem à guarda responsável do animal. Não fazer com que aquele animal seja nocivo ao convívio. De outra forma, ele teria que sair. Eles têm aplicado a regra pela regra. Porque existe um animal e existe uma proibição ou restrição de quantidade ou de raça nos dispositivos condominiais, esse animal teria que sair. E não é isso que existe. A moderna jurisprudência não tem aceito isso. Se retira o animal que é nocivo ao convívio em condomínio, exclusivamente. Efetivamente nocivo. Isso tem que ser provado também. As regras condominiais, elas não são absolutas. Então elas carecem de uma comprovação e do caso a caso. Não é porque existe a regra que o animal tem que sair.